Bem-vindos. Hoje eu queria começar com um pequeno detalhe autobiográfico que eu acredito que pode esclarecer o sentido não só deste curso, como de muita coisa que eu venho fazendo. Quando criança eu recebi uma excelente formação católica numa escola dirigida por padres italianos da ordem carlista, que eram dedicados especificamente à educação, e a minha experiência com eles foi excelente e eu não tive nenhum dos acontecimentos traumáticos que algumas pessoas relatam em escolas católicas. Eu não me lembro de ter levado uma única bronca dos padres durante todo o tempo que eu estive lá, me dei muito bem com eles. Quando fui para a escola secundária, então a área católica ali era inteiramente dominada por um negócio chamado JEC, Juventude Estudantil Católica aliada à Juventude Universitária Católica, que então não era muito bem vista pelas autoridades católicas, mas era tolerada de algum modo. Qualquer que fosse o caso, o fato é que toda a iniciativa católica naqueles meios era dominada por estas duas organizações. Eram elas que faziam as pregações, levavam os garotos para fazer primeira comunhão, etc, etc. Quando teve o Concílio Vaticano II, 62, 63, repentinamente essas organizações adquiriram um poder hegemônico absolutamente fantástico e acabaram por se transformar na AP, Ação Popular, mais tarde confessadamente Ação Popular Marxista-Leninista, que acabou por dominar toda a atmosfera da igreja, principalmente em São Paulo. Eu não posso dizer o que aconteceu no resto do país, porque eu não estava lá, mas em São Paulo foi assim. A partir do Concílio Vaticano II, o conteúdo dos sermões que se ouvia nas igrejas foi se tornando cada vez mais ralo. Só se falava de justiça social e de moralidade, especificamente moralidade sexual, e mais nada. Então aquilo começou a parecer apenas vamos dizer, um clube, um movimento social, uma coisa assim, e foi perdendo conteúdo e naturalmente perdendo interesse. Então eu, como muitas outras pessoas, sem romper com a igreja, comecei a investigar o que havia em volta, outras alternativas possíveis, tá certo? Em busca de um treco que então eu chamava, e muita gente ainda chama, espiritualidade. Então, evidentemente, o que estava mais à mão eram doutrinas orientais, especialmente budistas e hinduístas. Né? O Islã entrou na área de interesse mais tarde. Também religiões indígenas, religiões africanas, todo o movimento da nova era, com o qual eu tive um contato profundíssimo por ter sido durante anos o redator da revista Planeta, que só se interessava por isso. Então praticamente todo o pessoal ligado ao movimento Nova Era em São Paulo eu conhecia a todos, um por um, profundamente. Isso quer dizer que foram quase 20 anos, tá certo? Procurando coisas nessa área e me interessando por tudo, tá certo? Lendo então Mircea Eliade, Carl Jung, o Daisetsu Suzuki, milhares de outras coisas na época. Né? Eu cheguei a traduzir um livro do guru da nova era nos Estados Unidos, que era o Alan Watts, né? O livro que se chama The Book, né? Que aliás o editor não pagou direitos autorais e o editor inglês mandou uma carta dizendo assim: supondo-se que o livro que vocês publicaram com o título tal seja o mesmo que nós publicamos com o título tal, informamos que não vamos processá-lo porque nós sabemos que esse é o costume no seu país. Então, mas eu não tive nada a ver com isso, eu só fiz a tradução. Também na mesma época, graças ao Alan Watts, ele fazia muitos paralelos entre doutrina budista e os ensinamentos da escola analítica anglo-americana, especialmente o Ludwig Wittgenstein, que é uma coisa que também me chamou muito a atenção na época. Eu mergulhei ali no Tratados Lógico-Filosóficos e aquelas analogias entre pensamento budista e lógica analítica me pareceram muitíssimo interessantes. Mas continuei procurando, buscando e perdendo cada vez mais o interesse pela Igreja Católica, onde nós não encontramos absolutamente nada que pudesse aplacar a sede de algum conhecimento de tipo espiritual. O trajeto das pessoas que
que passaram por experiência idêntica é bastante similar. Elas vão primeiro para dizer, o mais vulgar, nova era, teosofia, ufologia, espiritismo, etc, etc. Depois fazem contato com as escolas derivadas do Gurdjieff, George Gurdjieff, que é um crítico terrível de tudo isto, tá certo? E que vem com uma disciplina muito mais exigente e com pretensões infinitamente mais elevadas. Eu ali nesses meios assisti coisas extraordinárias. Havia um cidadão chamado Livio Vinardi que desenvolveu uma disciplina chamada biopsicoenergética, que era a maneira de você absorver no corpo humano energias do ambiente. Então ali chegava a acontecer coisa do seguinte teor: sabe esse exercício de flexão no chão, que um esportista bom faz 80, 90 no máximo? As pessoas faziam 2.000, né? E não morriam. Também a gente via assim, ele mandar uma velhinha de 70 anos subir numa palmeira e descer de cabeça para baixo, e a velhinha fazia. Vi o sujeito com essas técnicas curar a esposa de um famoso ator paulista, cujo nome não vou dar no momento, que estava condenado com câncer terminal, e ele, usando umas lampadinhas coloridas, etc., curou a mulher viveu mais 30 anos, né? Nessa altura já deve ter morrido também. Eu vi todas essas coisas. No entanto, tudo isso me parecia ter muito pouco a ver com espiritualidade. Nós estávamos sempre no reino das energias sutis da natureza. E não passava daí, tá certo? O fato de uma coisa ser invisível não quer dizer que seja espiritual. Mas toda esta corrente, o Dalai Lama chamou até de materialismo espiritual. Então fiquei anos ali orbitando no materialismo espiritual e vendo que ali eu não encontraria nada do que estava buscando. Após a etapa gurdjieffiana, que já é highbrow em comparação com a nova era, então naturalmente entra o tradicionalismo do Guénon e Schuon. Então, o primeiro contato que eu tive com isso foi através de um livro chamado Sword of Gnosis, do Jacob Needleman, que depois mais tarde eu vim a conhecer, e que era uma antologia de textos, que tinha textos do Ananda Coomaraswamy, do próprio Fritjof Schuon, do Titus Burckhardt, etc. Aquilo tudo era muito impressionante. Aí eu falei, opa, isso aqui é realmente o high level, isso não é... Acabou a brincadeira, né? Agora o negócio é sério. E naturalmente fui me aprofundando nisso até me tornar um membro da tariqa do Fritjof Schuon. Felizmente, sendo uma tariqa multiconfessional, ele não exigia conversão ao Islã. Você simplesmente fazia práticas islâmicas, do mesmo modo que Thomas Merton havia feito práticas budistas sem se converter ao budismo. E o Schuon dirigia grupos de budistas, ortodoxos, católicos, islâmicos, hinduístas, etc. Ele se considerava uma espécie de papa interreligioso, né? E também ali eu vi, claro, tudo aquilo é de muito alto nível, tá certo? Sobretudo, o Guénon fornecia uma chave extraordinária, que era a compreensão do simbolismo. Eu digo que o único autor que no século XX explicou como é que funciona o simbolismo foi o René Guénon, e o simbolismo permitia você então fazer analogias entre várias tradições religiosas, compreender os pontos comuns. Só que tanto o Schuon quanto o Guénon insistiam que essas várias tradições, cristã, budista, etc., não podiam fundir-se. Elas tinham suas autonomias e você tinha que seguir por uma delas e permanecer fiel àquilo, e no topo dela você colocava um esoterismo que era comum a todas as religiões, mas sem alterar o corpo da religião. Então a distinção entre esoterismo e exoterismo era evidentemente a base de tudo isso. A religião é considerada um elemento puramente exotérico, ou seja, de tipo mais popular, que ela tem uma autoridade divina, mas só nos aspectos sociais e externos. No interno, você tem acesso ao esoterismo, que lhe permite compreender aquilo que o Schuon chamava de unidade transcendente das religiões. A coisa toda muito bem articulada. Só que uma coisa que começou a me chamar a atenção foi o baixo nível moral desses meios. Ali era só fofocagem, intriga, maldade,
E eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada, esses caras praticam essas coisas o tempo todo e eles não melhoram desse ponto de vista. Sobretudo uma coisa que me impressionou muito é que nesse trajeto eu, por uma série de fatores que não tem nada a ver com a busca interior, mas que foi um acontecimento externo, acabei fazendo contato com uma pseudo-tarica do Idris Shah. Idris Shah e Omar Ali Shah, dois irmãos. Eram súditos britânicos nascidos na Índia, e cuja família estava em parte no Afeganistão. Esses eram picaretas totais, eram charlatães de altíssimo nível, intelectualmente eram monstros, né? E tinham como discípulos só pessoas muito inteligentes, bem preparadas, que elas reduziam uma espécie de escravidão mental e exploravam até tomar o último tostão deles. Então, picaretas mesmo, conhecidos. Eu fiquei muito assustado com essa coisa do Idris Shah e comecei a escrever para pessoas que conheciam o assunto, especialistas em sufismo, como William Stoddard, Martin Lins, Marco Pallis, etc, etc. Portanto, que raio de coisa é esta? Do que se trata? E fui parar na Tariqa do Shuon por causa desses camaradas que disseram assim, não, de fato, esses sujeitos são muito perigosos, eles são satânicos, etc. E agora que você conheceu o pseudo-sufismo, você tem que conhecer o sufismo autêntico, para tirar a má impressão. E daí fomos lá parar na Tariqa do Shuon. Uma das experiências que eu tive ali dentro foi a seguinte: a primeira coisa que me disseram é: você para de brigar com essa turma do Idris Shah. Porque eu tinha inclusive feito uma queixa na polícia contra os caras, né? Eles estavam metidos em negócio de contrabando, essa coisa toda, e houve um inquérito policial, a coisa apareceu na televisão, foi um escândalo nacional, né? Eles tinham feito fofoca de mim para a cidade inteira. Eu falei, vocês fizeram fofoca de mim com umas 20 mil pessoas, eu vou fazer para 60 milhões. Nós vamos logo para o Jornal Nacional, e de fato fiz. Tanto que esses caras até hoje, eles, quando me veem na rua, eles saem correndo. Falam, não, é o capeta. E a primeira coisa que me disseram na Tariqa do Shuon foi: você para de brigar com os caras, você está proibido de prosseguir essa encrenca. Eu digo, tá bom, ficar quietinho aqui no meu canto. E no dia que estava lá fazendo os rituais sufis, eu os fiz na casa de um sujeito que tinha sido Muqaddam, quer dizer, o segundo no comando do Shuon na Tariqa. Foi uma coincidência, e eles faziam os ritos vestidos em roupas islâmicas, a djellabá, e eu tinha que vestir a tal da djellabá. E disseram, não, você pode se trocar aí no banheiro. Para entrar no banheiro eu tinha que passar pelo quarto do casal. E de repente eu vejo em cima uma foto daquele cidadão abraçado com um sheik turco chamado Muzaffer, que era o contato do Idris Shah na Turquia, portanto o articulador de toda a coisa de contrabando de tapetes, etc., que era um negócio milionário que eles tinham. Eu falei, opa, então essas duas taricas não são inimigas, elas estão de algum modo conectadas, e a alguma finalidade conjunta elas servem, embora uma esteja doutrinariamente contrária à outra. Então, evidentemente, em poucas semanas de experiência ali com a Tariqa do Shuon, eu já estava completamente desiludido, mesmo porque eu esperava encontrar um sheik tradicional. Eu falei, não, vou chegar lá, tem um velhinho, o velhinho vai estar varrendo o chão da Tariqa, eu vou conversar com ele e tal. E chego lá, não era nada disso, o negócio parecia a Casa Branca, era uma hierarquia burocrática infernal, você não podia nem conversar com o sheik sozinho, tinha que ter um funcionário observando, um negócio assim. Falei, não, isso aqui é uma burocracia. E a gente via que o pessoal tinha planos assim monumentais, quase que de domínio mundial. Falei, não, eu não quero ter nada a ver com isso. E logo consegui arrumar uma briga com eles e graças a Deus fui posto para fora da Tariqa. Porque a Tariqa você só pode entrar, você não pode sair, só pode ser saído. Mas eu fiz lá umas malcriações, sabendo o que ia dar, e o homem naturalmente me botou para fora. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque a partir desse dia eu disse, bom, agora não tem mais guru, não tem mais sheik, nunca mais quero nenhum, tá certo? Agora eu vou ter que buscar com meus próprios meios. E foi buscando com meus próprios meios que
eu entrei na seguinte linha de raciocínio. Falei, ó, tudo isso que nós estamos fazendo, todas essas experiências, etc., essa pessoa está buscando alguém que a gente chama de Deus. Deus, a eternidade, a vida além da morte. É isso que nós queremos saber. Não é isso? E, ora, que sinais visíveis? Eu também tinha estudado Kant, e Kant dizia que tudo quando se refere a Deus, a eternidade, está além da possibilidade da nossa experiência, e de fato está. Tá certo? Nós só podemos saber disso aquilo que o próprio Deus nos mostra. E como é que ele mostra? E foi aí que eu li aquele famoso versículo de Mateus, em que João, que está na cadeia, manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo o Messias ou é para esperar um outro? E Jesus diz: olha, vocês voltem e contem ao João o que vocês viram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecer bonitinho. Contem isso para ele. Isso aí foi como se caísse escama dos meus olhos. Ele disse: ora, onde pode estar a presença de Deus senão no mundo físico que nós habitamos? Que outros sinais nós temos de Deus senão aqueles que recebemos por meios materiais neste mundo? O que é uma profecia? É um meio material, é um homem que fala e diz o que vai acontecer e as coisas acontecem. Não é isso? O que é um milagre? É uma ação direta de Deus no mundo físico, de tal modo que ela se torne visível para os seres humanos. Se não fosse isso, nós nada saberíamos de Deus. Daí eu comecei a averiguar que muitas organizações religiosas alardeavam milagres, especialmente as igrejas evangélicas, que estavam fazendo um sucesso enorme em São Paulo naquela época. E toda semana falavam de milagres. Numa semana o R.R. Soares fazia mais milagres do que tinha na Bíblia inteira. O Bispo Macedo nem se fala. Agora tem um tal de, como é que chama, Valdomiro, sei lá. Então é uma pletora de milagres, como diz no Nordeste, um despotismo de milagre que não acabava mais. Mas tudo isso sem nenhum critério para verificar o que era, o que não era. As coisas simplesmente não eram investigadas, eram alardeadas a título de propaganda. Eu falei: isso não é coisa de Deus, né? Deus não faz propaganda desse jeito. E daí eu comecei a estudar o critério dos milagres na Igreja Católica e vi que, vamos dizer, de 20 mil milagres alegados, a Igreja, após muitas verificações feitas por ela mesma e por cientistas alheios à Igreja, aceita lá uma meia dúzia. Eu falei: bom, então aí nós temos alguma pista. Aliás, é a única pista que existe, porque o resto é tudo falatório. Você não vê realmente a ação, tá certo, de Deus no mundo. E se não existisse a ação de Deus no mundo físico, nós nada saberíamos sobre ele. Nesse ponto, Kant tinha razão. Então, diretamente nada podemos saber, mas podemos saber, vamos dizer, filosoficamente pelo raciocínio de analogia, como o Santo Tomás de Aquino explica, né? Mas esta também é uma coisa que convence você intelectualmente, tá certo? Mas a convicção intelectual desacompanhada de alguma evidência física não tem força. Daí outra coisa que me ocorreu, eu falei: peraí, muitas religiões alegam milagres, mas o cristianismo não alega milagres, ele é todo feito de milagres. É o nascimento virginal, são os milagres, as curas que Jesus fez durante a vida, e é a ressurreição. Ele fala: peraí, o milagre não é um elemento a mais do cristianismo, ele é o próprio cristianismo, é o centro do cristianismo. Então é só isso que interessa. Esta é a pista. Agora, para você encontrar, pelo menos em São Paulo na época, um padre que falasse de milagre era quase impossível. Quase impossível, né? Acho que até hoje deve estar pior ainda. Eles simplesmente não falam dessas coisas. Então havia uma inibição de falar daquilo que era o coração mesmo do cristianismo. E acho que isso aí, você, independente de qual seja a sua confissão particular, você tem que entender que no cristianismo os milagres não são um acréscimo, eles são o centro da coisa. E esses milagres culminavam no dia da Santa Ceia, em que Jesus dizia para os apóstolos:
este é o meu corpo e este é o meu sangue. Vocês comam e bebam isso e façam isto em memória de mim. Havia ali uma interpretação protestante, apareceu séculos mais tarde, que diz que esta era apenas uma cerimônia memorial, enquanto a Igreja Católica continuava insistindo que o rito da Eucaristia era a repetição do sacrifício. Ora, quem estudou um pouco de esoterismo e sabe o que é um rito, e rito é o conceito, rito e símbolo são os conceitos centrais do esoterismo, né? De todos os esoterismos do mundo. Quem sabe o que é um rito, sabe que ele é a repetição formalizada de um ato primordial. Pode ser a criação do mundo, não é certo? O batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, etc, etc. E pode ser o sacrifício do Calvário. Se você diz que é apenas um memorial, então não tem sentido ritual. Tem apenas sentido comemorativo. Memorial ou comemorativo é a mesma coisa. Mas aí a coisa já começa, vamos dizer, a complicar um pouco. Porque se você vai averiguar o texto grego deste momento, e isso é absolutamente obrigatório se você quer entender o que aconteceu, você vai ver que memória, em memória, quando Cristo fala em memória de mim, ele usa a palavra anamnesin. Ora, essa palavra tem uma estrutura muito peculiar. Ela é uma dupla negação. Você tem mnemata, que é simples, o que nós chamaríamos de memória. Você tem a negação da memória, amnésia, de onde sai a palavra amnésia. E você tem a negação da amnésia. Então, evidentemente, a recordação, memorização que o Cristo falava, não é apenas uma coisa que lhe ocorre, aparece na sua memória. Não, é uma destruição da amnésia. Portanto, é uma atividade que você faz. E com que palavra Cristo designava esta atividade? Poietes. Da onde saiu a nossa palavra poesia? Poietes quer dizer você criar algo, você fazer algo, no sentido para você constrói uma mesa, uma coisa assim. Mais ainda, a frase grega, ele usa de dois pedaços. Toito estin to soma mei. Isto é o meu corpo. Estin é o verbo eime, que em geral tem sentido atemporal ou supratemporal. Só adquire o sentido temporal quando acompanhado de alguma palavra que o modifique. Isso quer dizer, se ele usou toito, que quer dizer isto, esta coisa aqui, e estin, ele quer dizer isto é o meu corpo eternamente. Ele não disse isto simboliza o meu corpo. Esse toito é uma modificação de oitos. Oitos quer dizer mais ou menos, ou quer dizer significação, quando acompanhado de pon. Se fosse oitopon, ele quer dizer isto significa o meu corpo, isto é mais ou menos o meu corpo. Mas ele usou categoricamente, isto é o meu corpo. E quando ele dá a instrução aos apóstolos, o que ele diz? Fazer algo parecido com isso? Fazer uma recordação disso? Eles não fazem isto. Exatamente isto que eu estou fazendo agora. E isto o que é? Você vai abençoar o pão e o vinho de maneira que eles se tornem o meu corpo e o meu sangue. Portanto, estava claro que a Eucaristia é um rito no sentido rigoroso do termo, e portanto é uma repetição atual e presente do sacrifício do Calvário, ou então ela é apenas uma memoração, era uma referência. E se é uma referência, isso tem consequências absolutamente devastadoras para o cristianismo. Por quê? Aí este ato fica posto no passado. Foi algo que Cristo fez antigamente. Então isso está preso num momento histórico e não está acontecendo agora. Portanto, não tem rito nenhum.
Eu digo, mas isso é de uma gravidade extraordinária. É? Só que acontece o seguinte: os efeitos da Eucaristia são visíveis em milagres eucarísticos, que acontecem aos milhares. Vocês assistem a esses vídeos do Dr. Ricardo Castanhon, aquilo aí já é para tapar a boca de qualquer um. O caso de hóstias que sangram acontece no mundo inteiro, milhares de vezes, são testemunhados, investigados, tá certo? E não deixa a menor margem a dúvida que aconteceu realmente. Agora, esses casos do Dr. Ricardo Castanhon são mais terríveis, por quê? Porque ele pegou a hóstia que sangrou, uma amostra daquele sangue, levou para os melhores laboratórios das universidades americanas e os caras examinaram e falaram: olha, isto aqui é sangue de uma pessoa que morreu de um trauma cardíaco. Esta pessoa sofreu muito. Agora, o pior, estas células cardíacas, as células sanguíneas aqui, elas estão vivas. Portanto, o seu paciente deve ter morrido ontem. Ele não contou que era uma hóstia, evidentemente. E assistam os vídeos do Ricardo Castanhon, isso aí basta para tirar qualquer dúvida. E, bom, então, a única coisa que interessa nessa coisa toda é o seguinte: o Cristo diz num certo momento, eu não lembro exatamente onde, mas ele menciona um salmo e diz: pois não está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Ou seja, Deus Pai não chamou de deuses aqueles que receberam a sua palavra, é isso que ele diz. E por outro lado, o apóstolo Paulo, num certo momento, diz: não sou mais eu que existo, é o Cristo que existe em mim. E o próprio Cristo não diz: o que eu fiz, vós o fareis, e fareis ainda coisas maiores. Ele não disse mais coisas, porque tem um imbecil na internet que disse: não, com isso aí o Cristo só quis dizer que eles iam ficar mais tempo na Terra e iam fazer mais coisas. Ele não disse mais coisas, ele disse coisas maiores. Você viver mais tempo quer dizer que você fez coisas maiores do que o Cristo? Isso é de uma estupidez tão grande que não merece nem ser discutido. Mas coisas maiores, por exemplo, você vê que muitos santos da igreja sofreram martírios muito piores do que Cristo sofreu. Foram queimados vivos, foram esfolados vivos, tiveram membros amputados. Né? Às vezes acontecia da coisa se repetir várias vezes, a tortura se repetia várias vezes, porque os caras não morriam. Jogavam o nego no fogo, ele não morria. Tiravam, jogavam de novo, não morria. E assim por diante. Então você vê nesta coisa de, peraí, isto é a presença real do Cristo nestas pessoas. Elas já são o Cristo. Hein? E é disto que trata o cristianismo inteiro. Como diz o Padre inteiro, ele trata da divinização do ser humano, da sua transfiguração no próprio Cristo. Transfiguração que não tem o sentido de uma absorção que abole a sua individualidade. Você não pode interpretar isso em termos do vocabulário budista, né, que fala que tem que destruir o eu, etc, etc. Olha, a única coisa divina que tem em nós é o eu, ó raios. Né? O resto os bichos também tem raciocínio, tem memória, tem sentimento, etc, etc. Mas eles não têm um eu, quer dizer, eles não são um centro-agente. Eles apenas reagem a uma cadeia de causas que vem de antes e de fora deles e que passa por eles. Ao passo que em nós essa cadeia de causa pode ser interrompida pela nossa vontade. Nós estamos programados para fazer uma certa coisa, mas nós podemos decidir fazer outra. Né? Então, o próprio caso dos mártires, tinham tudo para negar o Cristo e não negaram. Por que eles escolheram negar? Eles foram condicionados para isso. Alguém que está condicionado a ser queimado vivo, eu prefiro isso antes de negar a minha fé? Não, ninguém está condicionado para uma coisa dessa. Então, isso quer dizer que o eu é a única coisa divina que existe no ser humano. Por quê? Como é que Deus Pai se autodefiniu? Eu sou o eu sou. Portanto, ter um eu não é um elemento natural no ser humano. Usar a palavra eu é outra coisa. Qualquer um pode usar. Né? Eu posso até colocar essa palavra na boca de animais. Você assiste qualquer desenho animado, está lá os bichos falando eu. Tá certo? Mas ter um eu no sentido de ser um centro decisório e de ser, portanto, não um reflexo passivo das causas que agem sobre nós, mas ser nós mesmos causas, isto só o ser humano tem. Tá certo? E
Não há nenhuma explicação natural para isto, mas há uma explicação divina. Deus é o eu sou. Deus é o único eu pleno e verdadeiro e permanente. O nosso eu, qualquer um pode perceber que ele é intermitente. Por exemplo, quando você dorme, você pode assegurar que o sujeito dos sonhos é você mesmo ou é uma outra figura que está pensando? Você não pode assegurar. Então, o nosso eu, ele tem uma presença intermitente, ele é escandido, cortado e volta e meia neutralizado por outros fatores, mas nós o reconquistamos de novo e de novo e de novo. E o que assegura, vamos dizer, a permanência desse eu é somente a ação do Espírito Santo. Esta ação do Espírito Santo tem de passar sobre uma barreira de resistência material, o nosso corpo. E como é que nós vencemos isto? Lendo a Bíblia, falando, não. Você tem que tomar o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, fisicamente. Senão as coisas não acontecem. Investigando os vários ritos iniciáticos que existem no sufismo, na maçonaria, no hinduísmo, etc, etc, eu vi que nenhum produzia este resultado. Às vezes produzia uma exaltação intelectual formidável, fazia o sujeito compreender coisas que naturalmente ele não compreenderia. Se vocês lerem os próprios textos do Chuon sobre o cristianismo, você vê que ele compreendeu profundamente. E ele compreendeu, mas ele não encarnava o cristianismo. Ele não era um santo cristão, não era nada, era apenas um gênio, como existem tantos. Guénon, a mesma coisa. Guénon, quando a mulher dele morreu, a primeira mulher dele morreu, ele teve uma depressão de vários anos que ele não conseguia fazer absolutamente nada. Eu digo, mas isto é próprio de um homem de verdadeira fé? Não. Você sentir uma perda humana, por pior que seja, a este ponto, não é normal. Tanto que mais tarde, quando o próprio Guénon estava para morrer, ele já tinha passado desta fase, e ele disse para a mulher, eu vou morrer provavelmente hoje, vocês não vão me ver, mas eu vou ver vocês. Então, se os meninos começarem a chorar, você não os deixa chorar. Pergunta assim, como é que você ousa se comportar dessa maneira na presença do seu pai? Então aí ele já sabia que tinha alguma coisa a mais, já tinha se acostumado com a ideia, porém não é o que nós vemos durante a vida dele. Em suma, a transfiguração do homem no verbo divino, do ser humano no verbo divino, só acontecia por um único meio. Então eu digo, mas meu Deus, este é o único rito iniciático que existe. O resto não é iniciático, é apenas esotérico. E esta distinção eu fiz no começo. Já uma ideia de iniciação está associada ao esoterismo, ou seja, a uma transmissão mais ou menos secreta. Não é isso? E quando nós tentamos aplicar o conceito de esoterismo e exoterismo ao cristianismo, nós chegamos àquele resultado que chega o Guénon. O esoterismo cristão sumiu, sobrou só o exoterismo. Eu digo, mas esse exoterismo tem o único rito iniciático do mundo. Então, ele é o verdadeiro esoterismo, o resto não é. Foi por ter averiguado estas coisas que eu, que nunca tinha abandonado formalmente a religião católica, mas simplesmente tinha me desinteressado, voltei a ela. Eu falei, olha, é só aí que tem, não tem mais nada. Eu sei que tem pessoas que ficam muito enfesadas com esta conclusão, mas não vão poder contestá-la, porque isso está abundantemente demonstrado. Se você disser, mas todos esses milagres dos santos católicos é coisa do diabo, de prove. Não tem prova nenhuma. Tem prova que as coisas acontecem. Tem provas das vidas santas e absolutamente inatacáveis de todas essas pessoas. E tem provas de que elas estão fazendo as coisas que Jesus Cristo fazia. Não por viver mais tempo, porque, por exemplo, tanto Teresinha como Jesus morreu com 25 anos. Né? Muitos morreram muito jovens. Né? Teve uns que morreram na infância, depois de ter feito vários milagres. Então,
foram transfigurados em nosso Senhor Jesus Cristo sem perder o seu eu. Isto é o ponto importante. Porque se Deus é o eu sou, Ele nos confere este eu para que não o percamos jamais. Ou seja, nos transfiguramos no Cristo sem deixar de ser nós mesmos. Aí é que diz então Santo Tomás, estaremos fundidos, mas não confundidos. Mais do que isso, o ser humano não passa. Acima disso não passa. Nem tem por que passar. E quando o Guénon diz que o esoterismo busca algo mais além da salvação da alma, eu digo, mas esses camaradas alcançaram algo além da salvação da alma. A salvação da alma, para você alcançá-la, basta você ser perdoado. Você leva uma vida de pecado, uns 15 minutos antes da morte, você pede perdão, Deus te perdoou, pronto, você vai para o céu. Esse não é o problema, né? O problema é você estar perto de Jesus Cristo. Não apenas ter uma vida paradisíaca, né? E este perto é uma verdadeira transfiguração, é o que diz o apóstolo. Não sou mais eu que existo, é o Cristo que existe em mim. Toda a finalidade do cristianismo é isso, e ela só se cumpre através do rito da Eucaristia. Não adianta você estar persuadido da fé católica, ou da fé protestante, não adianta. Se não fizer isto, não funciona. Me mostre outro rito iniciático qualquer que tenha esses efeitos. Se você pegar todos os ritos maçônicos do mundo, não tem. Os ritos sufis também não tem. O que eu vi de intrigas malignas entre taricas é uma coisa monumental. Não só da parte do Shuon, porque tem taricas mais ortodoxas que o condenaram por ser frouxo na sua exigência de conversão ao islamismo. E o que essas taricas fizeram? Publicaram um documento dito confidencial, mas espalharam por todo quanto é lado, contando os podres do Shuon. E ali entra a minha própria história. Eles não sabem nem o meu nome, mas designam um personagem brasileiro assim. A história completamente errada. Eu digo, mas meu Deus do céu, que confiabilidade tem esta coisa? Isso é tudo eu ouvi falar, isso é uma fofoca. Houve um autor muito interessante que escreveu um livro baseado nesse documento, e este teve pelo menos a hombridade de corrigir a narrativa quando eu lhe enviei o meu testemunho. Falou, os caras diziam que eu era assim, o maior puxa-saco do Shuon até hoje. Falou, mas não foi nada disso, eu saí de lá assim, praticamente banido, né? E a minha experiência lá foi uma coisa terrível, deprimente, né? Aplicaram contra mim uma técnica que era comum na tarica do Shuon, que é fazer o assédio judicial. Pessoas que eles brigaram, eles moviam 60, 70, 80 processos contra o cara, paralisava, acabava com a vida dos sujeitos. Contra mim só puderam mover um, porque só tinha 8 membros da tarica em São Paulo, então também não tinha mais testemunho, então moveram um, que me deu 6 anos de trabalho. Naturalmente eu fui inocentado no fim, mas me comeu tempo, dinheiro, energias, etc, etc. Então, por esse tipo de recurso, você já vê que tipo de gente que se trata. É pessoa que moralmente, das quais moralmente você não pode esperar nada, absolutamente nada. Por outro lado, Guénon, sabe que o Guénon era viciado em ópio. E se o homem tem tais alturas espirituais, para que ele precisa disso? Um dos principais membros da tarica do Shuon, que foi íntimo e até secretário do Guénon no Egito durante muito tempo, era um sujeito de tendências reconhecidamente pedófilas, homossexual tarado por jovenzinhos assim, vagamente pedófila. Mas basta isso para você saber que tipo de meio você tem. Ora, na Igreja Católica você observa as mesmas coisas, só que você não observa só isto. Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem santos de verdade, você tem os milagres de verdade, etc, etc. Nos outros você tem só esta corrupção e uma presunção intelectual monstruosa. É isso. Então, hoje, quando nós vemos este avanço islâmico no Ocidente, você vê que esse avanço se volta contra duas coisas. Contra uma coisa que eles chamam de civilização moderna, materialista, cientificista, etc. E contra o cristianismo. Mas
o seu ódio à civilização moderna cientificista não é tão intenso. Por quê? Porque você tem contatos íntimos entre lojas maçônicas e tarikas sufis, como mostra o próprio Angel Miller, que é um historiador maçom. Né? Agora, contra o cristianismo estão todos. Eu vou dar um exemplo. Alguém na França sugeriu uma lei que permitiria aos empregadores proibir que as empregadas da firma entrassem de burca. Imediatamente já mudaram a lei para dizer o seguinte: nós podemos proibir qualquer signo religioso. Se você entra com um crucifixo pendurado, uma estrela de Davi, também está proibido. Então, ora, isso vai afetar muito mais cristãos do que muçulmanos. Então, até a luta anti-islâmica é virada por outro lado para se tornar um instrumento contra o fundamentalismo. Então, naturalmente, todos os católicos são fundamentalistas nesse sentido, exceto aqueles que seguem a linha do seu Bergoglio, que é a velha JEC, JUC, AP, etc, etc, etc. Então, esta é a situação atual. Quanto mais você estudar esse negócio de esoterismo, mais você vai ver que tudo gira em torno de dois conceitos: símbolos e ritos. E o rito, como é que você joga o rito? Pelo critério que Jesus Cristo deu. Vão lá e contem para João o que vocês viram, viram e ouviram. E é o famoso pelos frutos conhecereis. O que são os frutos? São os resultados das ações. Eu não vi nenhum sufi fazer milagre. Tem 2 ou 3 historinhas que circulam, jamais comprovadas. Mas o próprio profeta Maomé se gabava de jamais ter feito um milagre. Então, se houver milagres no campo islâmico, eles são um acréscimo. Eles não fazem parte do núcleo da religião. Mas o cristianismo, ele é essencialmente milagre. Não há nada nele que não seja milagre. Então, vamos dizer, como conclusão deste curso, eu sugiro que vocês leiam os livros do padre Juan González Arinteiro, onde tudo isso está explicado 1000 vezes melhor do que eu estou explicando aqui. E isto, naturalmente, vai modificar suas vidas. E vai assinalar para vocês a diferença entre ascese e misticismo. A ascese é um tempo em que você se esforça, você faz sacrifícios, você faz jejuns, você faz isso, mais aquilo, mas é você mesmo que está fazendo, é seu próprio esforço. Chega um momento em que o Espírito Santo passa a dizer para você o que você vai fazer. E só aí você entrou na mística. O que não quer dizer que você vai virar santo, nem que vai fazer milagre. Mas a culminação da vida mística é a divinização do ser humano, é a sua transfiguração em Jesus Cristo, sem perder a sua personalidade própria. Estão entendendo? Isto é o cume da existência humana, não há nada mais alto que isso, não podemos nem se imaginar alguma coisa além disso. Eu digo de tudo, eu estudei mais esoterismo do que vocês vão estudar pelo resto da sua vida. Eu li mais livro de maçonaria do que qualquer maçom que eu conheça jamais leu. Eu, quando fiz aquelas conferências sobre a flauta mágica, eu fiz para grupos maçons. Eu fiquei impressionado com a ignorância maçônica deles. Eles não sabiam nada dos símbolos maçônicos. Sabiam fazer as coisas que o mestre mandava, mas não sabiam o que estavam fazendo. Então, isso foi 30 anos atrás. Eu estudei isso muito e voltei à Igreja Católica por ver que somente ali você tinha a verdadeira iniciação. O resto é tudo imitação. Então, esta, para mim, é a conclusão deste curso. Você não vai dizer, ele está dizendo isso porque ele é católico. Não, não, não. Voltei à Igreja Católica por ficar sabendo de todas essas coisas. Alguns podem seguir um trajeto similar ao meu, mas eu estou dando todos esses cursos e fazendo tudo que eu estou fazendo para que o seu trajeto seja mais breve e menos acidentado, porque tudo que eu aprendi foi com risco pessoal, risco inclusive de vida, risco de perder a reputação, risco de ser processado por um crime que eu não cometi, risco de sofrer difamação de tudo quanto é tipo. Tudo isto eu tive que passar para chegar a esta conclusão. Se eu fosse um cara mais inteligente, teria percebido logo no início, mas infelizmente
eu só aprendo com a experiência. E tudo que eu estou fazendo é para que a sua experiência seja mais breve e menos acidentada.